O que eu trouxe para vocês para a gente falar um pouco sobre uma palestra que eu faço muito na Globo, que se chama A Folha em Branco, né? E é um pouco sobre a filosofia que a gente utiliza lá na área, que é uma coisa que eu estou trazendo mais fortemente para o ambiente de trabalho. Mas para fazer uma analogia, para a gente entender aonde eu quero chegar, eu quero que vocês imaginem que quando vocês nascem, ou nasceram, vocês ganharam uma folha em branco, beleza? É a vida, a vida. No dia que você nasce, recebeu uma folha em branco, tá? E essa folha em branco aqui é que você vai registrar tudo que você fez, ou você está fazendo durante a vida, desde o dia que você nasce. Aliás, o dia do aniversário, segundo o escritor Mark Twain, é o dia que você nasce, é o dia mais importante da sua vida, seguido do dia em que você descobre por que você nasceu. Quando você descobre o propósito da sua vida. Mas aí minha pergunta para você, minha reflexão é o seguinte: depois que você nasce, você começa a viver, entra para a escola, começa a ter amigos, começa a conviver com a família, começa a crescer, começa a aprender um montão de coisa. Em um determinado momento da sua vida, aparece o trabalho. E aí minha pergunta: quando aparece o trabalho, você começa a escrever a sua história do trabalho em outra folha de papel, uma folha à parte, como se fosse um spin-off da sua vida? Ah, cara, agora, peraí, calma que eu comecei a trabalhar, então eu preciso escrever uma outra folha, uma outra história, construir uma outra história. Não, né? Não existe vida, né? Vida desassociada, vida profissional desassociada da vida. Não existe aquela máxima que a gente ouvia muito, que é: os problemas ficam do lado de fora da roleta. Quando eu ouço essa frase, ou quando eu ouvi essa frase de um gestor, ou de um colega, ou de um amigo de trabalho, me dava até um frisson, assim, uma coisa que assim, eu não consigo conceber essa frase, entender, compreender e reproduzir esse comportamento, achando, imaginando que meus problemas iriam, ou os problemas dos meus colegas, ou os problemas da equipe que eu sou gestor, iriam ficar do lado de fora da roleta. Como também não é possível que os meus problemas fiquem do lado de fora da minha casa, muito menos de lado de fora do meu banheiro. Então, assim, não existe vida desassociada de questões, não problemas, mas desassociada de questões, como assim não existe o trabalho desassociado da vida, do dia a dia, do cotidiano. O mundo perfeito, esse mundo sem problemas, sem questões, sem nada que possa nos incomodar, nos fazer tropeçar, nos fazer refletir, é o mundo perfeito. É um mundo perfeito. É um mundo que eu gostaria de viver. É o show de Truman. É um mundo que, se eu pudesse entrar numa loja, a pessoa já soubesse o que eu queria. O frentista do posto de gasolina agisse da maneira que eu desejo. Meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha família, todos eles agissem como se eu estivesse escrevendo a história deles também na minha folha em branco. Só que esse mundo, gente, esse mundo perfeito, esse mundo imaginário, show de Truman, esse mundo não existe. Não existe esse mundo. Agora, existe uma forma da gente começar a adequar esse mundo para a nossa existência. E uma das coisas que pode nos ajudar a transformar esse mundo, a entender que os problemas não ficam do lado de fora da roleta, como também não ficam do lado de fora da porta da nossa casa, é começar a praticar uma coisa chamada empatia. Pô, Varvar, o cara veio aqui, ficou horas para entrar, ficou um computador, tá vazando um tripézinho lá atrás, e meu cabide que eu boto as camisas quando eu chego nesse meu escritório, veio aqui para me dizer que eu preciso praticar empatia. Ora, depois dessa pandemia toda, o que eu mais ouço falar é da empatia, eu tenho que praticar empatia, tenho que abraçar uma árvore, mas, por mais incrível que pareça, essa questão ainda muito mais no conceitual, nas frases de camiseta de para-choque de caminhão ou na pichação de parede do que no nosso dia a dia. E o que é a prática empática? A prática empática. O cara está falando, o nome da palestra é Folha em Branco, Felicidade no Trabalho. Calma que vocês vão entender. Eu acho, espero, desejo, escrevi, espero que faça sentido para vocês. Mas praticar empatia é quando você, aí tem uma definição de empatia muito bacana, porque tem várias definições de empatia, né, que é totalmente diferente de simpatia. Simpatia é você querer estar com aquela pessoa, agradar aquela pessoa, estar feliz por estar apenas com ela. A empatia é outra coisa. A empatia, segundo Mary Gordon, que é uma pesquisadora que criou um programa anti-bullying chamado Raízes da Empatia, empatia é a arte de se colocar no lugar do outro,
através da imaginação, compreendendo seus sentimentos e suas ações e utilizando essa compreensão, você compreendeu o outro, para nortear suas decisões, suas ações. Essa é a prática empática. Essa é a verdadeira empatia. E essa empatia vai te ajudar a olhar o mundo de uma outra ótica, que é a ótica do outro, e você vai estar inserido no mundo do outro e o outro vai estar inserido no seu mundo, naquele tal mundo perfeito que não existe, mas que pode se adequar. Por que a prática empática é importante não só para isso, né, mas como também para a vida e o trabalho? A prática empática no trabalho traz uma série de benefícios, né? A gente valoriza o companheiro de trabalho, a gente consegue resolver os conflitos de uma forma mais assertiva, a gente consegue ter mais participação, a gente traz uma série de benefícios para esse contexto do trabalho, praticando a empatia, se colocando no lugar do outro, começando a tomar as minhas decisões a partir da compreensão do outro. E aí consigo começar a vivenciar um novo tipo de relação no trabalho, aquela relação que vai me trazer mais bem-estar, que vai me trazer mais felicidade, que vai me transformar um colega de trabalho em um ser humano melhor, primeiro praticando a empatia, compreendendo melhor o contexto, olhando todos os lados da moeda para tomar uma decisão e também resolvendo conflitos de trabalho através da prática empática, coisa bonita, linda de se ver. Lembrando que empatia, gente, às vezes, até meu afilhado perguntou para mim, mas tio, é difícil praticar empatia. Olha, a prática empática não é abraçar a árvore, a prática empática é tomar decisões que podem ser suas, né, dentro da sua compreensão do que é certo, mas a partir da visão do outro. O que é importante na prática empática? A prática empática é uma das ferramentas, né, que, como a folha em branco, né, aquela folha em branco que eu falei é uma só, e a gente está falando dessa folha em branco, da nossa vida, aquilo que a gente está construindo, é uma só, a gente não consegue se realizar na nossa vida, nesse mundo, não consegue ser perfeito se a gente não trouxer isso para dentro do ambiente de trabalho. E a empatia é uma das ferramentas que eu trouxe, que eu pratico no dia a dia com a minha equipe, para que a gente consiga ter um ambiente de trabalho mais colaborativo, que eu possa ter bem-estar e que eu possa ter uma vida mais feliz. Mas essas ferramentas que eu vou trazer, a gente vai conversar, e essa é uma delas, a prática empática no ambiente de trabalho, são ferramentas que vão ajudar, porque assim, a felicidade ou o bem-estar, as pesquisas mostram que 50% da felicidade e do bem-estar dependem genética. Quer dizer, o cara nasceu já com predisposição para ser feliz, para ter bem-estar, né? Para atingir o estado de felicidade. A pessoa nasce com isso. Agora eu me toquei que eu estou atrasado por causa da hora, mas eu vou dar um sprint, galera. Vou tentar resumir aqui ao máximo, porque eu não vou passar do horário. Quer dizer, em falar nisso, eu olhei ali pro relógio e me deu até um negócio aqui. Mas vamos lá. Esse é o grande desafio, fazer de 30 a 15 minutos. Mas vamos lá, cara. Eu vou conseguir, juro que eu vou conseguir. Vocês vão entender a filosofia da parada, que é a seguinte. Essas ferramentas que a gente está trazendo para o nosso dia a dia, que a gente traz para a vida, 50% do bem-estar, da felicidade depende da pessoa, genética. Os outros 4% é o meio que a gente vive. Tem que ter saúde, tem que ter uma condição de trabalho adequada, um meio que a gente possa desenvolver certas aptidões, mais 40% é exercício, é prática cotidiana no dia a dia. Então a gente pode ser feliz. E o que é importante para a gente que a gente decida ser feliz no ambiente de trabalho, que a gente traga esse conceito da felicidade para dentro do ambiente de trabalho? Que a gente passa mais tempo trabalhando do que fazendo todas as outras coisas. Então, se você não é feliz no trabalho, você não vai ser feliz na vida, porque você passa a maior parte do seu tempo trabalhando. Ser feliz no trabalho é um dos 3 pilares para ser feliz na vida. Além disso, a felicidade é contagiante. Então, se eu estou feliz, as pessoas ao meu redor vão estar felizes, as pessoas no meu ambiente profissional vão estar felizes, né? Eu vou levar essa felicidade para dentro de casa. E ao contrário, a mesma coisa. Se eu não estou feliz, se eu estou reclamando o dia inteiro, se eu estou com aquela nuvenzinha na cabeça, esse mal-estar, essa sensação de negatividade vai ser passada também para os nossos entes queridos, para o nosso seio da família, enfim. Então, a importância de ser feliz no trabalho, além de ser um dos momentos que é mais importante ser feliz na vida, porque você passa muito tempo trabalhando, é muito importante. Essa felicidade também transborda, né, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, e é por isso que é muito importante a gente tomar essa decisão de realmente transformar o ambiente de trabalho em um lugar mais prazeroso. Quando a gente coloca o sucesso, né, a felicidade depois do sucesso, ainda falando de carreira, que é a mesma situação, quando a gente coloca o sucesso,
felicidade depois do sucesso, a gente nunca atinge a tal felicidade. Por quê? O nosso cérebro se reprograma. Então, toda vez que eu coloco uma meta relacionada ao ambiente de trabalho, eu vou ser feliz quando eu conquistar mais uma posição, vou ser feliz quando eu conquistar um aumento, vou ser feliz quando eu tiver uma grande realização, uma grande entrega. Toda vez que você atinge esse marco, seu cérebro se reprograma e você passa a buscar novamente um objetivo e aquela felicidade nunca é alcançada, ela vai ficando para depois. Mas quando você inverte a equação no ambiente de trabalho, e veja que interessante isso, quando você troca a frase vou ser feliz quando, por sou feliz agora, por quê? E começa a perceber as pequenas coisas ou as grandes coisas que você já tem no ambiente de trabalho e você é mais feliz. Você aí, por conta de todos os hormônios da felicidade que são produzidos nesse estado de bem-estar, você vai ser mais resiliente, mais criativo, mais empático, mais participativo e uma série de outras coisas, e essas coisas todas vão te ajudar a atingir o tal sucesso, a realização profissional. Então é o seguinte, gente, o processo tem que ser muito mais importante do que o objetivo, porque quando você é feliz no processo, você atinge seus objetivos, porque a felicidade lhe traz ferramentas. Em 1946, no preâmbulo da organização, na Organização Mundial da Saúde, escreveram o seguinte: a saúde é o completo estado de bem-estar físico, social e emocional, e não só a ausência de doenças. Então, já em 46, eles entendiam que a saúde mental, a saúde não só do corpo físico, mas do corpo mental, do mental, a saúde emocional, também fazia parte do todo, que é o bem-estar. Por isso que quando a gente é feliz trabalhando, a gente tem mais saúde, a gente também consegue ter um corpo saudável, porque a felicidade produz essa série de hormônios. Mas como é que a gente consegue isso no dia a dia, numa rotina maçante, naquele dia que a gente está ali repetindo aquela tarefa e tal, só uma vez por semana a gente tem aquela reunião legal, ou que vem aquelas frutas, ou troca o cafezinho, ou sei lá o que. Como é que a gente consegue isso no dia a dia? Gente, o cérebro humano é uma máquina perfeita de procurar problemas. É uma questão biológica. Nossos ancestrais, há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, eles, quando eram expostos a uma situação de perigo, quando eram expostos a uma situação de perigo, o que acontecia? Eles reagiam com estresse. Aí eu estou falando do estresse físico. Por que o estresse físico? Aumento da pressão sanguínea, aumento dos batimentos cardíacos, sudorose, visão de túnel. Por quê? Para reagirem a esse estímulo, a esse estímulo negativo, se protegerem dessa ameaça. E o que começou a acontecer a partir daí? A gente começou a registrar essa emoção negativa para que da próxima vez a gente estivesse preparado para reagir. Então a gente é exposto a uma situação de estresse, reage a essa situação de estresse, registra essa emoção negativa e começa a procurar por ela de novo. Então o seu cérebro é uma máquina perfeita de procurar problemas, por conta dessa questão de sobrevivência. Só que o que acontece? As emoções positivas, aquelas pequenas realizações que a gente tem no dia a dia, elas passam batido. Mas a neurociência nos prova que a gente pode reverter esse processo do fluxo da negatividade, chamado fluxo da negatividade, que é começar a procurar coisas simples, pequenas realizações no dia a dia, para que a gente possa ser feliz. Aprendi isso a duras penas quando eu era muito mais novo do que sou hoje. Meu filho, Daniel, perdeu a mãe muito cedo, com 11 anos, e eu precisava tirar ele desse lugar complicado que ele ficou, não entendia direito o que acontecia, e eu percebi, também um pouco da minha vivência, da minha infância mais humilde, que eu tinha que estar alimentando ele o tempo todo com pequenos momentos de felicidade para que ele conseguisse superar aquilo. Não adiantava eu mirar no infinito, no aumento de salário, nas férias, no domingo. Eu precisava mirar ali no dia a dia, naquela conversa do cafezinho, naquela risada, naquela planilha de Excel que eu entreguei, naquela cena que eu fiz, mais ou menos, mas fiz, no colega de trabalho que eu conversei quando cheguei, no bom dia que eu dei para o porteiro, no dia a dia dele, né? Na versão criança, né? Fazendo essa alusão ao ambiente de trabalho. E comecei uma brincadeira muito legal que a gente chamava a primeira luz das janelas, que era sentar na varanda lá de casa, nas noites que a gente passava acordado, e ficava esperando acender a luz da janela do outro lado da rua. E quando acendia essa luz na janela, quem olhava primeiro ganhava. E assim, com essas pequenas coisas, a gente conseguiu
conquistar, assim, conseguir superar isso, conseguir novamente se encontrar e atingir esse estado de bem-estar. Então, uma outra coisa que é importante no dia a dia profissional, que vocês entendam e que transborda para a vida da gente, é que felicidade não é intensidade. Pô, ganhei na Mega Sena, pô, fiquei feliz aqui, vou ficar o resto da vida feliz, não preciso mais ter nenhuma realização, nada de importante, porque eu estoquei essa felicidade, estoquei o vento lá na frente, estoquei a felicidade. Tirei férias, domingão churrasco, pô, se fui feliz sexta, pô, não preciso mais ser feliz do resto da semana, porque eu vou estocar essa felicidade. Não. Felicidade não é intensidade, felicidade é frequência. Então, por isso que as pequenas realizações do cotidiano de trabalho têm que ser comemoradas. E aí, como é que a gente pode fazer para subverter o fluxo da negatividade, para a gente começar a colher o bem-estar e aquelas pequenas conquistas do dia a dia? Começa a anotar isso. Quando a gente anota isso depois de 21 dias, isso se torna um hábito. A gente subverte essa lógica e nosso cérebro passa a ser treinado para olhar coisas positivas, boas, em vez das negativas. Isso é o chamado caderno da gratidão. A gente tem que ser grato por essas pequenas conquistas. E para ser grato, a gente tem que criar um círculo virtuoso da gratidão, que é também ser generoso no trabalho. Então, assim, empático, fluxo da negatividade subvertido pelas pequenas coisas, simples coisas do dia a dia, do cotidiano. Trocar a frase, vou ser feliz quando, sou feliz agora, por quê? Lembrar que felicidade é frequência e não intensidade. Praticar a gratidão e, acima de tudo, ser generoso. A generosidade é a mola que move todo esse mecanismo. Quando a gente é generoso, a gente tem 3 benefícios de praticar a generosidade no dia a dia no ambiente de trabalho. Primeiro, a gente se percebe uma pessoa mais generosa, né? Aumenta a nossa autoestima. Em segundo lugar, a gente aplaca aquela dor de ver um colega de trabalho passando uma dificuldade. Pô, se eu estou vendo o cara lá todo lascado lá, pô, eu vou ficar só olhando, não, vou lá ajudar o cara, e aquela dor que ele está sentindo vai ser aplacada, e por conta disso também não vou sentir aquela dor. E em terceiro lugar, e talvez o mais importante, é que você transforma a sua volta, seu círculo, as pessoas que estão te cercando no ambiente de trabalho, em pessoas prontas para estarem para você quando você precisar. Porque, gente, carreira, terminando aqui, eu sei como conseguir, mas terminando aqui, carreira não é competição, tá? Você não está competindo com o seu colega de trabalho. Você só atinge o objetivo se você trabalhar em grupo, né? Em time. E aí, fazendo uma reflexão em relação à folha de papel em branco, né? Aquela que a gente começou lá atrás, e falando disso tudo que eu falei sobre ser feliz no trabalho, sobre as ferramentas de ser feliz no trabalho, esse super pocket aqui, ser feliz no trabalho, ou ter o bem-estar no trabalho, ou resolver perseguir, não, mas objetivar um ambiente de trabalho mais produtivo, mais colaborativo, mais harmonioso, é uma decisão sua, individual. Quem toma essa decisão é você, é o ser humano, é a pessoa, é o André. Não é o seu chefe, não é a sua esposa, não é seu marido. É o princípio da autodeterminação. Você tem que querer mudar a forma que você encara o trabalho, a forma que você encara as suas pequenas coisas cotidianas. Você, gestor, tem que incentivar isso nas suas equipes, a generosidade, a gratidão, reconhecer as pequenas conquistas, porque no final, ser feliz no trabalho se resume a 2 coisas. A pequenas conquistas, celebrar as pequenas conquistas e as grandes parcerias. Relacionamentos e conquistas. A felicidade do trabalho se resume a isso, e você tem que tomar a decisão. Você pode tomar essa decisão, você pode querer tomar essa decisão é sua, não é de mais ninguém. Você pode escolher ser o cara que carrega a corrente, o cara que reclama de tudo, do cafezinho, da máquina, da luz, da câmera que não liga na hora, da correria de eu ter chegado atrasado, peço desculpas. Ou você pode ser o cara que transforma o ambiente de trabalho numa coisa boa. E aí, no final da sua vida, pensando na folha em branco, né, que é aquela folha que a gente escreve a história da nossa vida, que o trabalho está inserido nessa folha em branco, nesse contexto dessa folha em branco, quando você chegar no final, porque tudo que começa tem um fim, você recebeu a folha lá vazia, e quando estiver passando na roleta da vida, né, você vai entregar aquela folha. Mas antes disso, vou mandar você sentar numa carteira lá no fundo, que eu também só sentava no fundo da turma, você vai estar com aquela folha cheia de coisas escritas. Pô, escrevi pra caramba, fiz coisa pra caramba, a vida foi cheia de coisa, fiz muita coisa. Aí vão te dar uma borracha
Vamos falar, senta lá atrás. Escreveu com lápis 2B, tá, gente? Aquele lápis de vestibular. Senta lá atrás, mano. Senta lá atrás, faz o seguinte, pega essa borracha aqui, vai apagar. Só vai deixar nessa folha em branco as coisas que você fez, que fizeram a diferença na vida do outro, que fizeram na vida de quem você ama, dos seus colegas de trabalho, as coisas importantes que você fez na vida, os exemplos que você deixou e as histórias que você realmente acha que as pessoas vão contar a seu respeito e vão lembrar de você. Aí a minha pergunta para você, depois de apagar tudo, sua folha vai ficar em branco? Sua folha vai ficar igual uma redação que eu fiz, o que o lápis escreveu, a borracha apagou? Ou vai ter coisas importantes, relevantes e bacanas que você gostaria de deixar para os outros e que você gostaria de deixar no mundo depois dessa passagem breve dessa vida que é um surto? Bom, essa é a reflexão que eu trouxe para a gente trocar essa ideia hoje. Passei apenas 5 minutos, sendo que me atrasei 15. Então não sei como conseguir fazer de 30 a 15 minutos. Quer dizer que eu falava muito, eu falava pouco. Não sei se a mensagem foi captada, mas foi de coração. Espero que esse dia entre na minha folha lá e eu não precise apagar. Final da história, não, esse dia aí eu atrasei, eu vou apagar, porque de repente a minha folha fica... o lápis escrever, a borracha para agora. Super útil, Barba. Acho que a gente pode fechar com uma dica técnica sua aí. Uma dica técnica, vamos lá. Como você contou um pouco do teu processo aí de... Quando você estava contando aí sobre essas virtudes, essas características, você falou um pouco de como é que foi o teu processo de amadurecimento, né, em relação a isso. Para uma pessoa, assim, que não tem tanta experiência, ou não tem até tanto domínio, assim, dessas características emocionais, até, num momento, assim, de tensão, assim, deu aquele problema, como é que o cara consegue organizar a cabeça para se estruturar e acessar todos esses conhecimentos e essas virtudes? Cara, é uma ótima pergunta. Isso tudo é hábito, gente. Você tem que criar esse hábito no seu dia a dia. Você tem que acessar essas ferramentas sempre no seu dia a dia. Nas coisas mais simples, no seu cotidiano. O tempo todo você tem que estar exercitando essas ferramentas até que isso se torne uma coisa natural para você. Essa coisa, por exemplo, de eu ficar percebendo os pequenos momentos de alegria e tal, foi um processo longuíssimo. Era difícil, às vezes achava que era uma besteira. Hoje, quando estou vivendo um momento legal, eu entendo aquele momento. Da mesma forma que eu estou vivendo uma dificuldade, eu entendo aquilo dentro do contexto maior. Então, assim, sei que aquilo eu vou superar com essas ferramentas que eu tenho, e quando você pratica essa empatia, a resiliência, a generosidade, a gratidão e tal, você consegue relativizar essas dificuldades do dia a dia. Se eu pudesse deixar uma mensagem, assim, uma dica técnica mesmo, é que fizesse esses exercícios da gratidão diariamente, no ambiente de trabalho, né? Recapitulasse no final do dia tudo aquilo que você fez de positivo no seu dia de trabalho, e você vai ver que ao longo de uma semana você tem muitas coisas positivas que às vezes ficam em segundo plano por conta desse estresse, por conta dessas questões todas que a gente é submetido, ainda mais no mundo que a gente vive. E uma dica de carreira é realmente curtir o processo, curtir o que faz. Eu fiquei até os 34 anos tentando ser rico. O meu objetivo era ficar rico, porque eu achava que depois de ser rico, ficasse rico, eu ia ser feliz. E não deu certo. Aí eu resolvi largar isso tudo e ser feliz. Vou fazer um negócio aqui que eu gosto, é cinema. E fui fazer cinema e não queria mais saber de nada. E o prazer de me fazer cinema abriu uma opção de porta. Por quê? Mágica? Ah, mágico, o cara é o mágico. Não, porque o seu cérebro começa a produzir tantos hormônios, a felicidade está tantos hormônios, você começa a ter o benefício da felicidade. Então eu fui mais criativo com meus colegas de trabalho, fui mais resiliente, fui mais empático, e fui conquistando as coisas e fui muito feliz nesse processo. Hoje eu estou aqui, líder de uma área enorme, mas minha carteira de trabalho foi assinada com 34 anos, 36 anos, quando eu resolvi focar no processo, gostar do que eu faço. Não é ficar mirando nas grandes realizações, mas nas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. E essa coisa de você superar essas dificuldades, se você é um cara generoso no seu cotidiano, quando você passa por uma dificuldade dessa, uma galera vai te ajudar, o seu chefe vai te entender melhor, vai te compreender melhor. E aí, cara, as coisas vão ser superadas de uma forma mais tranquila. Eu acho muito importante essa questão do trabalho em equipe também. A gente valorizar o trabalho em equipe e não estimular a competição. Você que é gestor, não estimule a competição. Estimule o trabalho em equipe. Essa coisa de funcionário do mês é uma coisa que já não se usa mais. Outro dia entrei na Leira, era nosso time, era o foda de todo mundo. E quando você bota funcionário do mês,
você destacou um do resto da galera. Então, assim, valorizar o time, as conquistas do time, para quem é gestor, é importantíssimo. As pequenas conquistas, não as grandes conquistas, as pequenas do time, não do indivíduo. Porque o time é junto que as pessoas jogam futebol. Não é separado, né? Trabalho não é tênis, né? No mesmo tênis tem um time atrás do tenista lá, que é o preparador, sei lá quem, o nutricionista, o cacete é quatro. O cara só tá lá dando bola, vai bater na raquete na bolinha. Beleza, para pensar, né, galera? Acho que sem dúvida valeu aí a reflexão. Quem chegou aí na metade do caminho, lembrando que essa talk aí do Barbar vai estar lá no nosso YouTube, lá no Vem Pra Globo. Quem quiser acompanhar aí depois aí do evento. E Barbar, obrigado aí, apesar dos contratempos no começo, deu tudo certo no final. Imagina, cara, foi um prazer aí. Quem precisar, eu sei que a galera tá vendo aí, quem precisar trocar uma ideia mais, né, profunda em relação a esse tema, só me procurar lá na Globo, andré.barbar@g.globo, beleza? A gente pode trocar essa ideia, foi uma coisa que a gente trouxe para a área, fez diferença, e eu acho que é importante que isso cada vez mais seja, como é hoje na minha área, que é a estratégia de tecnologia, né? Sobre a direção do Paulo Rabelo lá, cada vez mais atinjam mais e mais outras áreas dessa forma simples, porém efetiva, que é valorizando essas pequenas conquistas aí do nosso dia a dia. Obrigado a todos aí. Show de bola, obrigado demais. Grande abraço, desculpe a confusão aí do início, obrigado pela ajuda, tá, cara? Tranquilo, imagina, a gente que te agradece. Valeu. Tchau, tchau.